Olá, queridas alunas e queridos alunos. O tema da aula hoje é classificação das cadeias carbônicas. Por favor, abram a apostila de teoria na página 17. Bem, a classificação das cadeias carbônicas ela é importante para que você possa observar qual a diferença ou quais as diferenças que existem entre uma cadeia carbônica e outra cadeia carbônica de outra substância. São 4 classificações básicas, sendo que uma delas é subdividida. Então, eu vou começar aqui com vocês a primeira classificação, que é quanto à disposição dos átomos de carbono. Repare, as cadeias podem ser abertas ou fechadas. Acredito que seja autoexplicativo. Isso aqui é uma cadeia aberta, isso aqui é uma cadeia aberta. Repare que a fechada, ela forma um ciclo. Se você for pulando de carbono em carbono, você vai pulando, você chega ao mesmo carbono que estava. Na cadeia aberta, não. Se eu for pulando de carbono em carbono, eu vou chegar aqui e não volto para o mesmo carbono. Então, as cadeias podem ser abertas ou fechadas. É muito comum também usar o termo acíclica ou cíclica. Acíclica para aberta, cíclica para fechada. Agora, esse termo que eu vou destacar em amarelo aqui, aparece muito em vestibular. É o termo alifática. Alifática é uma cadeia aberta. Isto aqui é sinônimo. A próxima classificação agora é quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono. Observe que eu estou destacando aqui para você que é entre átomos de carbono, ok? Não vale para carbono com outros átomos ou entre outros átomos. Vamos observar esta cadeia aqui e esta cadeia aqui. Vou dar um zoom nelas. O que é que diferencia basicamente as duas cadeias, além, claro, da fórmula molecular? Esta cadeia aqui possui uma ligação π entre carbonos, porque existe aqui a presença de uma dupla ligação. Essa cadeia aqui não tem dupla ligação. Vamos comparar agora as duas cadeias aqui embaixo. Essa não tem ligação π entre carbonos. Essa aqui tem uma dupla, essa aqui tem uma tripla. Então, essas duas cadeias que possuem ligação π entre átomos de carbono são cadeias que se distinguem das outras. Então, as cadeias que possuem ligação π entre átomos de carbono, elas são chamadas de cadeias insaturadas, enquanto aquelas que não possuem ligação π entre carbonos são chamadas de cadeias saturadas. Lembre-se, saturada, vamos apagar aqui, saturada significa estou saturado, estou cheio, ela está cheia de ligações do tipo sigma. E as outras apresentam pelo menos uma ligação π entre átomos de carbono. Aqui, nesse exemplo aqui, existe uma ligação π aqui. Mas esta ligação π não conta,
Por que essa ligação π aqui não conta? Porque ela tem que ser entre átomos de carbono. Essa ligação π aqui conta. Então, sempre quando houver uma ligação π entre átomos de carbono, a cadeia será considerada insaturada. Se não houver π entre átomos de carbono, ou seja, ela está lotada, ela está saturada de ligações sigma, a cadeia será classificada saturada. Classificação da cadeia quanto à natureza dos átomos que a compõem. A cadeia pode ser heterogênea ou homogênea. O que é uma cadeia heterogênea? É aquela que apresenta pelo menos um átomo diferente de carbono entre carbonos. Aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Olha o átomo diferente de carbono aqui. Aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Classificação quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Vou explicar o que é uma cadeia heterogênea. Observe isto aqui. Esses átomos que eu destaquei são átomos diferentes de carbono que estão entre átomos de carbono. Quando isso ocorre, esses átomos são chamados de heteroátomos e a cadeia será heterogênea. Aqui, nesta primeira cadeia aqui, olha, não existe nem átomo diferente de carbono. Aqui existe, mas ele não é heteroátomo porque ele não está entre carbonos. Só existe um carbono abaixo, mas não existe outro carbono aqui ligando. Mesma coisa para esse aqui, olha. Esse aqui só está ligado a um átomo de carbono. Ele está ligado a um átomo de carbono apenas. E como ele está ligado a este átomo apenas aqui de carbono, não está entre carbonos, também não é considerado heteroátomo, portanto a cadeia é homogênea. E a de baixo, olha, nem possui átomo diferente de carbono. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor. Olha só que interessante. Vamos classificar essa cadeia. Classificação dela. Ela é... Estou classificando essa aqui, tá? Aberta, sinônimo de aberta, acíclica ou alifática. Vamos à próxima classificação, se ela é saturada ou insaturada. Ela somente seria insaturada se houvesse ligação π entre carbonos. Não há ligação π, então ela é saturada. Como há a presença de um átomo diferente de carbono entre carbonos, ela é uma cadeia heterogênea. Pronto, temos aqui 3 classificações. Um outro detalhe interessante para você aprender é isso aqui, olha só. A cadeia, quando ela é homogênea e cíclica, ela é chamada de homocíclica. Então, cadeias homogêneas e cíclicas são chamadas homocíclicas. Cadeias heterogêneas e cíclicas são chamadas de heterocíclicas. Então, isso aqui é uma cadeia homocíclica, porque ela é homogênea e cíclica, e essa aqui é uma cadeia heterocíclica, porque ela é heterogênea e cíclica. Classificação quanto ao tipo de átomo de carbono. Eu vou destacar a cadeia principal aqui, olha.
Ou seja, repare que quando fiz isso, eu fui fazendo tracinhos e fui emendando esses carbonos. Vou fazer direto para você ver. Espera aí, deixa eu apagar aqui direito. Vamos lá. Observe que quando eu vou seguindo direto, sem tirar minha caneta do lugar, eu cubro todos os carbonos, olha. Vou seguir aqui. Cobri todos. Aqui, cobri todos. Agora, na outra cadeia, quando eu fiz seguir, observe que vão ficar alguns átomos de fora. Mesmo exemplo, de baixo, vou seguir. Seguir. Estou seguindo sempre o maior número de carbonos, tá? Observe, fica um átomo de carbono de fora. Na outra também vou seguir. Procurando sempre o maior número de átomos de carbono. Estou seguindo, parei. Observe que também ficou um átomo de carbono de fora. Quando na cadeia carbônica sobram esses átomos de carbono fora da cadeia que eu selecionei, essa cadeia ela é chamada de cadeia ramificada. Então, o que é uma cadeia ramificada? É aquela que sobram átomos de carbono. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando há presença de carbono terciário e ou quaternário. Se você observar bem, esse carbono é terciário, esse carbono é quaternário, esse é terciário e esse é terciário. Quando não houver a presença de carbono terciário ou quaternário, a cadeia será normal. Então, observe aqui, esse carbono é primário, secundário, primário, secundário, primário, secundário, primário. Ou seja, não há presença de carbono terciário ou carbono quaternário, portanto, a cadeia ela é normal. Bem, eu apaguei tudo que estava aqui e como cada exemplo desse que eu dei corresponde a uma classificação, eu vou passar um exercício para você. Eu quero que você classifique, faça as 4 classificações dessas cadeias aqui. Essa, 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 essa e essa. Pare o seu vídeo e agora classifique, faça as 4 classificações. Vou dar um exemplo aqui para você. Vou pegar uma cadeia qualquer e vou fazer as 4 classificações para ela. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer para esta aqui. Bom, primeira classificação, saber se ela é aberta ou fechada. Essa cadeia aqui, ela é aberta. Aberta, acíclica ou alifática. Segunda classificação, quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então vamos lá. Eu somente vejo aqui ligações sigma. Portanto, ela está saturada de sigmas. Ela é uma cadeia saturada. Próxima classificação. Quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia. Ela pode ser homogênea ou heterogênea.
eu não vejo aqui nenhum átomo de carbono nesta molécula, diferente de carbono e entre carbonos. Então, não há heteroátomo, portanto, ela é uma cadeia homogênea. E por último, eu quero saber se ela é normal ramificada. Observe, relembrando, existe aqui a presença de carbono terciário e quaternário. São as minhas ramificações. Então, a cadeia ela é classificada como ramificada. Não deixem de fazer os exercícios. Queridos e queridas alunas, agora que vocês já devem ter feito o exercício, eu vou passar o gabarito. Aberta, saturada, homogênea e normal. Aberta, insaturada, homogênea e normal. Fechada, insaturada, homogênea, no caso, como ela é cíclica, homocíclica e normal. Aberta, saturada, heterogênea e normal. Aberta, saturada, homogênea e normal. E por último, aberta, saturada, homogênea e ramificada. Bem, eu falei para você o gabarito. Caso você tenha alguma divergência em relação ao gabarito, revise os conceitos, revise esse vídeo e tente identificar onde houve essa divergência. Bom trabalho!